Pode Ser o CDB, nosso jeitinho de enxergar o mundo e promover diálogos que inspiram o futuro. Esse podcast é uma realização da Universidade Católica Dom Bosco. Olá, meu nome é Thaísa Maluf e esse é o Pode Ser o CDB. A educação sempre se reinventa, não é mesmo? E olha só, seja para alcançar públicos cada vez mais diversos, seja também para inovar e trazer formas de transmitir e absorver conhecimento em um mundo que não para de mudar. Hoje, em mais um episódio do Fala Quem Pode, convidamos dois personagens muito especiais para falar de um assunto que está trazendo novas formas de ensinar, para além da realidade de todas as salas de aula. Bora lá? Fala Quem Pode! Gamificação da educação. E recebemos aqui os professores Rafael Chaya, Gabriel Ferracioli, que são estudiosos de um assunto que pode parecer até brincadeira para você que está aí vendo e ouvindo a gente, mas que ensina muito, é a gamificação. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Fala Quem Pode, do Pode Ser o CDB. Professor Rafael, professor Gabriel. Ó, tipo, quase que uma dupla, né, gente? Estamos rimando aqui hoje. Professor, para quem tá vendo e ouvindo a gente agora, se apresenta pra galera, fala em que curso que o senhor dá aula pra gente, por gentileza. Tá. Bem, meu nome é Rafael Chaya, eu sou professor de Direito Digital no curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco, aqui no CDB. Eu sou especialista em Direito Digital e Compliance, sou pós-graduando em Direito de Blockchain e Criptoativos, sou mestre e doutor em Desenvolvimento Local, sou pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias e atualmente estou cursando meu segundo mestrado em Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial. Que bacana! Então a gente tá aqui realmente com uma pessoa que entende tudo do assunto, né? Gabriel Ferracioli também, meu amigo de longa data. Sim. Que prazer estar aqui com você também. Prazer. Que bacana. Gabriel, conta pra gente. Você é professor também do curso de design aqui da UCDB, né? Sim, eu sou o Gabriel Ferracioli, professor dos cursos de Publicidade e Propaganda e do curso de Design. E no curso de publicidade eu ministro as aulas práticas de gravação, edição, a parte de produção, de comerciais publicitários, de produções publicitárias, e na área do design a parte de direção de arte e também temos uma disciplina de design de jogos, que é onde eu aplico a construção de jogos junto com os alunos. Que bacana, gente. É tudo muito novo, né? Então, que nem o professor Rafael falou, vamos começar descomplicando, então, esse termo, né? Porque, que nem a gente falou, é tudo muito novo para a galera da geração anterior. Até para minha geração, que a gente não pegou muito isso, né? A gente começou ali com a cobrinha do celular, do 5125, aquela coisa toda. E agora a gente vê jogos que a galera pode imergir, né? A galera bota ali aquele metaverso, tá aí, já dominou tudo. Pra você, o que é gamificação? No que eu entendo de gamificação é você fazer tipo umas dinâmicas pra transformar uns processos tipo empresa ou sei lá, onde você for aplicar isso em alguma coisa mais divertida, assim, com metas, tipo como se fosse num joguinho que tem fases e objetivos para se alcançar e prêmiozinhos para quando você consegue atingir essas metas, não necessariamente coisas materiais, mas para mostrar sua conquista, e é assim. Sei lá, a inclusão dos jogos, alguma coisa relacionada a isso, a internet, a jogos da internet, alguma coisa assim. É um mercado de game, de tecnologia, está se ampliando? Gamificação é um processo em que você separa algum projeto por etapas? Nossa, não tenho noção de gamificação. Vamos descomplicar isso pra galera, professor Rafael? Vamos lá. O que é gamificação? Gamificação nada mais é do que você aplicar dentro de qualquer processo elementos de jogos eletrônicos. Que elementos seriam esses? Conquistas, que para o pessoal que joga são os famosos achievements, ou os troféus, né, para o pessoal da PSN. Seria você conseguir colocar elementos visuais, elementos interativos,
Tudo isso permitindo com que o aluno ele consiga ter uma sensação de pertença maior dentro do processo de aprendizado. Então, você trazer o processo de gamificação para dentro da sala de aula, basicamente é você trazer elementos interativos, elementos de conquista, de recompensas, para que os alunos possam sentir que estão ativamente participando do processo formativo deles. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse sentimento de competição, esse sentimento de você angariar novos, né, degraus ali, novas conquistas, né? Como é que isso acontece dentro do design, por exemplo, na hora de desenvolver um jogo, professor? Na hora que nós começamos a fazer o esboço de um protótipo de jogo, a gente precisa pensar nessas etapas que o professor comentou aqui. Ele precisa ter recompensa, ele precisa ter os níveis, ele precisa ter os desafios. E uma das primeiras fases que compõem uma criação de jogo, que aí nesse caso da gamificação na educação, que a gente faz aplicando em sala de aula, é você envolver dentro de uma história. Os teóricos que a gente usa na disciplina de design de jogos, eles mencionam um termo chamado círculo mágico, ou círculo de ouro, que é um espaço em que, enquanto a pessoa está jogando, ela vivencia aquilo, ela acredita naquela realidade. Então, assim como quem está jogando RPG acredita que é o personagem do RPG, quem está jogando um jogo de FPS acredita que é o personagem que está jogando, quando nós criamos isso, nós temos que pensar, o que eu vou usar como estratégia para o meu aluno, para o jogador, para ele sentir que ele não é mais o aluno, ele é o personagem dentro do jogo. Então, a primeira motivação que a gente precisa trazer para o aluno é ele acreditar no jogo. É a regra do jogo que o aluno precisa entender que ele faz parte, que ele vai vivenciar aquela realidade. Que bacana. E como é que é o papel da gamificação na UCDB, professor Rafael? Então, vários professores em alguns cursos, eu posso citar os casos do curso de Direito, que são os casos que eu tenho acompanhado, já trabalham a gamificação e o uso das teorias de jogos dentro da sala de aula. Nós temos professores, por exemplo, que fazem desde o básico, que é, por exemplo, garantir um sistema de conquista para o aluno que participa ativamente da sala de aula, atribuindo a ele uma nota proporcional, por exemplo, ao número de faltas que ele tem, até iniciativas mais complexas. Nós temos professores que já trabalharam, inclusive, com a confecção de jogos completos de tabuleiro, com os conteúdos que são ensinados em sala de aula, para que os alunos, por meio de jogos, consigam entender ali a dinâmica do funcionamento de um determinado conteúdo, de uma determinada dinâmica, de um determinado recurso dentro do direito. Então, assim, há várias formas. Uma outra situação de gamificação bem interessante que a gente tem, que a gente usa, inclusive, estimulando a disputa, muitas vezes, que a disputa é um bom combustível para fazer com que o pessoal se engaje, são, por exemplo, os júris simulados, os tribunais de argumentação, você colocar equipes em lados opostos para desenvolver argumentos e aí, diante de um grupo de jurados, que geralmente são convidados de outros cursos, definir quem fez a melhor argumentação, quem apresentou melhor. O objetivo da gamificação é esse, é aumentar o engajamento, é fazer com que o engajamento do aluno seja maior. Então, a gente tem vários meios de fazer isso. A questão é só como aplicar. Que legal, tô muito bacana. Achei muito legal, inclusive a gente nos bastidores aqui já estava conversando um pouco, o Gabriel falou justamente de um jogo de leis, por exemplo, que o pessoal do design ajudou a desenvolver, né? Na disciplina de design de jogos, os alunos eles desenvolvem tanto a proposta de jogo digital e jogos físicos de tabuleiro, a gente desenvolve ele imprimindo e material com embalagem e tudo mais, a gente monta ele certinho para poder apresentar. Quando tem evento aqui é o que a gente usa para expor, para mostrar para o pessoal que o design ele materializa aquilo que alguém pensou. Então, no caso do design de jogos, o que eu trabalho com os meus alunos dessa disciplina é eles escolherem um tema que eles não têm conhecimento aprofundado, né? Não é da nossa área, então eles escolhem cultura indígena. Vamos fazer um jogo para ensinar cultura indígena. Semestre passado, umas alunas me entregaram um jogo de cartas em que elas ensinavam a forma de falar os números de Guarani Kaiowá através de cartas. E para você entender a nomenclatura, a forma de pronunciar os números em Guarani Kaiowá, ele tem uma combinação de o 6, ele é você falar a palavra 5 e o 1 junto. Então, como que a gente ensina isso, né? Aí elas usaram cartas para isso. Que legal!
um professor comentou do júri simulado, lá na publicidade tem uma disciplina que é legislação publicitária, que para os alunos de comunicação isso é algo maçante, tem que decorar e tem que memorizar. E aí eu roubei essa ideia do pessoal do curso de Direito, que eles fazem o júri simulado, lá eu fiz com eles uma disputa argumentativa. Eu mudei, rebranding do nome, né? Eu mudei o nome. E aí nessa disputa... Estamos sabendo aqui agora. Nessa disputa argumentativa, eles recebem um briefing em que eles são... Na publicidade, nós temos o CONAR, que é o conselho que... regula a profissão e a prática da publicitária. E aí eu passo para os alunos e falo, a partir de agora você é o CONAR, você é uma agência, você é um anunciante, e surgiu uma solicitação para tirar um comercial do ar. Debatam aí. E aí o interessante, que é da proposta dos jogos, é que o aluno se coloca no lugar. Então no dia do júri simulado, provavelmente no de vocês, lá no nosso também, eles se vestem todos adequados, eles assumem eles falam palavras eles vão a caráter. Eles vivem um personagem ali que eles criaram. E vocês percebem que essa integração dá resultado? Como é que vocês percebem isso na prática, né? Porque, cara, é muito legal saber que a galera se engaja assim, né? Pô, vim vestido, vim a caráter, assim, é muito bacana. A gente percebe porque eles sentem que estão fazendo parte realmente de algo maior. Ele quebra aquele modelo tradicional de ensino expositivo do professor na frente da sala falando e o aluno passivamente sentado escutando. A gente passa a adotar metodologias ativas que fazem com que o aluno queira participar. Você faz a proposta do tribunal de argumentação, por exemplo, dentro de um processo de gamificação. Não vai ser só aquela atividade naquele dia. Tem todo o engajamento que se prolonga por todo um mês, por exemplo. Eles procuram, por exemplo, o veterano vai dar orientação e eles fazem reunião em casa e eles já começam a pensar e começam a traçar e anotam e pensam na estratégia e já pensam no argumento e já começam a pensar, tá, mas o que o lado oposto vai falar? Eles podem usar tal tese, já vão começar a pensar como rebater. Então, na verdade, você engaja o aluno a participar ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O Tribunal de Argumentação, por exemplo, ele é uma iniciativa da professora Arlinda, do curso da UCDB, e já existe aí há quase 20 anos, há mais de 20 anos, se bobear. E a gente começou com isso, assim, a gente começou a observar o papel do Tribunal de Argumentação não só como um júri simulado, mas como um potencial de gamificação mesmo, de você, a partir da disputa, criar um engajamento, fazer com que eles participem de cabeça ao longo de todo um período para apresentar um resultado de qualidade, no qual eles vão ser avaliados depois de forma múltipla, eles vão ser avaliados por postura, por linguagem, por conteúdo. Então você consegue uma avaliação até mais completa de diferentes competências, de diferentes hard skills e soft skills que eles vão apresentar, que é o que o mercado hoje praticamente exige. Explica pra gente esses termos. O que é uma hard skill, o que é uma soft skill dentro do mercado? Hard skills são o conhecimento técnico acerca da profissão. Então, você é um profissional do design, por exemplo, você vai aprender a questão do uso do programa que faz o desenho, você vai aprender, por exemplo, a questão das cores, você vai ao estudo de cores, o estudo de embalagens, etc. Isso são as hard skills, são aquelas skills que são voltadas para a sua profissão, é o conhecimento técnico. No direito, é o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, o direito administrativo. Soft skills são aquilo que complementa um profissional. É a oratória, é o saber trabalhar em equipe, é o saber resolver um problema, é saber se comunicar. Então, hoje, às vezes, a gente valoriza muito na formação técnica, na formação superior, as hard skills. A gente quer dar aquele ensino de qualidade para o profissional, só que às vezes a gente negligencia essas soft skills. Formei aqui um grande profissional do direito. Tudo bem, mas eu ensinei esse cara, por exemplo, a atender um cliente? Eu ensinei esse cara, por exemplo, a se comunicar? Eu ensinei esse cara, por exemplo, a administrar um escritório, a pensar a estrutura do escritório? É isso. Quando você trabalha no júri simulado diferentes competências, você está trabalhando tudo ao mesmo tempo. Eles precisam estudar, por exemplo, a parte do direito para poder construir o argumento jurídico. Mas eles também têm que saber fazer comunicação, eles também têm que ter oratória para poder transmitir aquele conhecimento.
Então você consegue com a gamificação, engajamento e uma formação muito mais completa. Que bacana, gente. Bom, já deu para entender, eu acho que como é que funciona, né? Então, Gabriel, conta pra gente sobre um projeto de gamificação na prática que você aplicou e a experiência foi boa. Você já falou da questão das cartas, né, sobre cultura indígena, mas conta pra gente, assim, algum outro processo que vocês fizeram e que você falou, cara, que bacana, que legal. Eu tenho a experiência com gamificação tanto na parte de desenvolver o jogo, quanto de trabalhar com os alunos, né? Sim. O professor comentou aqui, só queria puxar um gancho pelo que ele conversou. Para quem é de fora, quem não sabe o que é gamificação, o que é gamificação parece ser muito legal, muito lúdico, muito diferente da sala de aula. Só que é importante também falar o que não é gamificação. Gamificação não é pegar um jogo pronto e você trazer para a sala de aula. Hoje vamos jogar isso no horário de aula. Porque isso você só está trazendo uma ferramenta de fora que você não adaptou dentro do conteúdo. Então, isso que o professor comentou, de todo o processo que ele trabalhou com os alunos, o que eu faço com os alunos e quem trabalha com gamificação trabalha com os alunos, é algo a longo prazo, dá trabalho. Gamificação é uma metodologia ativa. Metodologia ativa é você colocar o aluno como protagonista. Para você pôr o aluno como protagonista, você precisa colocar isso dentro do seu plano de ensino e pensar em formas de avaliar. Porque como que eu vou avaliar o meu aluno para ele ter uma nota semestral de disciplina se a gente jogou um jogo ao longo do semestre? Como que eu vou avaliar a nota individual, nota em grupo? Então, tudo isso precisa ser pensado previamente. Então, a gente não só traz jogos, para trabalhar gamificação, a gente precisa adaptar um jogo com o conteúdo. O conteúdo tem que estar lá. A gente não pode perder a parte teórica da disciplina, a parte conteudista da disciplina dentro do jogo. Então... Não, pode falar. Não, eu ia perguntar, assim, essa questão que vocês falaram, os dois, na verdade, comentaram sobre essa questão, por exemplo, de convivência, né, em comunidade, de ajudar um ou outro e tal. Isso faz diferença, por exemplo, para quem está saindo para o mercado, realmente. Porque, assim, que nem o professor Rafael falou, muitas vezes a gente mete teoria na pessoa, aí a pessoa vai para o mercado sem saber administrar um escritório, sem saber montar uma empresa, né? Como é que é esse processo, né? Por exemplo, ensina o aluno desde o início se aquilo é viável ou não? Como é que funciona esse processo, Gabriel? Quando essas soft skills que o professor comentou, quando a gente está trabalhando com o aluno, a gente precisa entender que a partir do momento que você coloca, agora você é um jogador, você está participando de uma ação, a nossa dinâmica da disciplina vai ser essa. Ele vai entender que ele vai ter uma atitude menos passiva e muito mais ativa. Ele vai ter que lidar com os colegas, ele vai ter que lidar com ir atrás do conteúdo para ele poder aprender, ele assimilar e conseguir desenvolver no jogo. O aluno que se forma, ele sai da universidade com uma lembrança, né? A gente tem esse feedback quando a gente encontra um aluno só, né? Quem dera se todos fossem lá e mandassem uma mensagem, professor, obrigado. Mas quando a gente encontra os alunos falam pra gente, pô, aquela aula lá que nós jogamos não sei o quê, me ajudou a memorizar uma coisa que eu usei esses dias, sabe? Então, ou até mesmo durante o curso, o aluno lembra, né? O quão importante eu acho isso para o aluno, que o aluno, ele lembra do seu semestre inteiro dessa parte mais ativa. E aí, é legal que nos cursos que trabalham gamificação, isso já vira culturalmente, já vira uma cultura. Na disciplina tal vai ter um jogo. E aí a galera mais nova não sei, espera. Eu sei que vai ter um jogo. Eles vão esperando aquilo, né? Igual eu quando eu queria vir pro Labicon. Exatamente, é uma parte prática que chama atenção, né? Exatamente. Isso é muito legal. E aí, você perguntou sobre que jogo que desenvolvemos... que marcou, assim. Que marcou. Pela experiência do que eu faço com os alunos, tem um jogo que é aquele jogo Quem Sou Eu? Que você coloca na testa. Sei. E você tem que descobrir o que está na sua testa. E eu faço isso com alunos de primeiro ano, primeiro semestre, terceiro semestre, que é aluno que entrou na universidade e ele ainda não olhou para a cara do colega do lado, não conversou com o colega do lado, ele tem receio de o que vai pensar de mim. E nesse momento, ele não é ele é a palavra que está aqui, que ele está tentando descobrir. Então ele vai convivendo, ele vai conversando, e é uma dinâmica simples sobre o conteúdo, que aí ele vai mostrar, não, mas o professor falou que esse exemplo aí era outra coisa. E aí o aluno vai desenvolvendo. Então, essa parte eu acho muito importante quando a gente trabalha com os alunos. E quando a gente desenvolve com os alunos, eu gostei muito de um trabalho que os alunos fizeram, que eles queriam ensinar matemática com jogo de tabuleiro.
E aí eles foram pesquisando sobre a origem da matemática, buscando referência. Eles chegaram a montar uma espécie de uma pirâmide, porque a temática era de Egito, em que tinha dados que eles imprimiram em impressora 3D, e você jogava o dado, e a partir da casa você fazia uma combinação numérica, e você ia andando e ia ganhando quem respondia num tempo mais curto uma conta numérica, uma conta matemática. Legal! Então, é legal que, assim, poderia ser um jogo de X, poderia ser um jogo de papel e caneta, só que eles foram indo. Eles mesmos, não, professor, é semestre de TCC, a gente não tem grana, mas eu quero imprimir esse negócio em 3D, porque fica legal. Então, assim, legal. parte dos alunos é essa motivação também. E aí vocês fervem de alegria, Nossa, sim. não? Lógico. Ai, gente, que legal. E ó, agora então eu quero fazer uma pergunta pros dois, tá? Porque isso daqui é muito importante para quem tá vendo, ouvindo. Quem deseja incluir esse processo de gamificação na sua aula, né? Porque aí tem muita gente, por exemplo, que dá cursos, que dá aula. Qual que é a dica, assim, aquele brilhinho, aquela cerejinha do bolo que vocês dão pra essa galera, assim? Tipo, ó, quero começar, qual que é a dica que vocês deixam? Tem que estar aberto para novidade. Tem que estar pronto para pensar fora da caixa. Esse talvez seja o primeiro ponto. A gente às vezes fica muito preso à forma. A gente é escravo da forma. A gente acha muitas vezes que o curso tem que ser feito daquela maneira, expositivo e ponto final. E a gente às vezes não consegue pensar fora da caixa como dar um tchan, algo que atraia realmente a pessoa. Você tem que começar a experimentar. Você tem que começar a fazer alguns testes, você tem que começar a pesquisar, você tem que começar a ler mais sobre o assunto, entender a dinâmica da gamificação. O professor falou, é muito importante, não adianta você trazer um jogo pronto. Vou ensinar finanças, como? Vou trazer aqui um banco imobiliário. Não, de repente você pode, baseado nesse jogo, construir um jogo com informações mais técnicas que use a mesma dinâmica para você ensinar, de repente, sobre a dinâmica do mercado de propriedades, do mercado de compra de imóveis. Então, existe toda uma forma de você pensar. Você pode buscar inspiração e começar a criar modelos que talvez funcionem. Você pode criar um sandbox, por exemplo, um ambiente de testes, chamar algumas pessoas para testar aquilo com você, verificar se aquilo vai funcionar ou não. Mas eu creio que o mais importante é você deixar um pouco de lado o limite e começar a pensar fora da caixa. Que às vezes as pessoas podem à primeira vista pensar assim, isso é absurdo, mas às vezes é o absurdo que funciona. Às vezes é o absurdo que dá certo. Que legal. Então é você pensar fora da caixa. Eu gosto também de pensar que você nunca vai acertar de primeira. Você vai tentar com uma turma trazer uma dinâmica de jogo diferente e às vezes a recepção vai ser perfeita, vai ser ótimo. Até o feedback principal que eu costumo ter com a gamificação é que o aluno ele fica em pé, ele não quer ir embora, dá horário de ir embora, ele esquece, ele fala... Não, a gente tem que terminar para saber quem vai ganhar, sabe? Eles ficam tentando ter até mais tempo, que é diferente da aula convencional, né? Da aula expositiva. Então... Vai ter momentos em que o feedback vai ser positivo, mas vai ter momentos em que você constrói com o aluno. Fala, tira o pé da minha janta, moleque. Exatamente. Sai, Precisa ir embora. E aí o aluno te dá um feedback falando, professor, seria melhor nesse momento a gente mudar para isso. Sim. A gente acha melhor aquilo ali, a gente entende melhor se for dessa forma. Posso fazer dessa forma? E você, professor, vai construindo ali a sua metodologia para o próximo jogo, para a próxima dinâmica, você trabalhar. Então, você tanto adaptar... Como o professor falou, jogos que já existem, porque o que você adapta é a dinâmica. A ferramenta que você vai utilizar, se o jogo referência era um tabuleiro, vou adaptar para papel. Se ele era digital, vou adaptar para físico. Isso tudo cada professor vai de acordo com as suas dinâmicas. Já tem professor que cria jogo em disciplina usando Escape Room com Google Slide. Escape Room você tem que resolver o desafio para você ir para a próxima etapa. E aí o aluno vai clicando em tela de slide, ele sai do slide 3, vai para o slide 17, se ele errar ele volta para o slide 4. Então tem professor que cria isso com ferramenta digital, só que como eu falei, dá trabalho você construir. Só que o retorno é muito gratificante. Você percebeu que o aluno memorizou aquilo que você falou. Se você tivesse pedido para ele só ler o livro, ele memoriza muito mais. Então, o professor que for desenvolver a gamificação, ele precisa primeiro pensar o que eu consigo, com as minhas condições, o que eu tenho recurso para fazer e tentar adaptar isso para
para a disciplina dele. Para a realidade. Exatamente. Cara, que legal, eu tô muito encantada. Eu acredito muito que, enfim, né? Eu também sou uma egressa da UCDB. Sempre vi também a UCDB como inovadora, né? Principalmente na área da educação. E, realmente, a gamificação é o futuro, né? A gente já vê aí grandes posições de mercado e é uma abrangência enorme. A tecnologia, que nem o professor falou, onde que há 10 anos atrás ou 20 a gente ia imaginar estudar tecnologia dentro da área do direito, né? Uhum. E hoje, por exemplo, o professor falou de criptomoedas, ou então dentro do design, você criar uma solução para a galera do direito, você fala, cara, quanta opção tem, né? E legal que aqui na UCDB, em todas as áreas, a gente vai conseguir ter esse sentimento de gamificação. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada de verdade. Professor, quer deixar um recado para a galera que está ouvindo, vendo? Pessoal, é aquela história. O processo hoje educacional está mudando, a tecnologia está mudando, o direito está mudando, então a própria forma de ensinar tende a acompanhar a transformação digital que a gente está vivendo. A gente está falando de gamificação e a gamificação não é um conceito novo. E mesmo assim a gente só está na pontinha do iceberg, porque se a gente for começar a falar do potencial de gamificação em ambientes virtuais imersivos, como é o caso do metaverso, imagina você poder dar uma aula de direito ambiental transportando todos os seus alunos para uma construção virtual de uma área de preservação permanente para que eles possam identificar em tempo real onde que estão os pontos que podem ser movidos ou não por uma atividade humana. Caraca. Isso é algo que já está sendo desenvolvido hoje. Então é algo que pode se tornar uma realidade em pouquíssimo tempo. Então, você colocar a gamificação no seu radar hoje, eu acho que é importante. Especialmente para você que trabalha na área de ensino. Que legal. Que dica massa. Eu gosto também de pensar que as nossas fontes de inspirações estão no nosso dia a dia, né? Então, às vezes você jogou um jogo com alguém e você fala, eu acho que eu posso transformar isso aqui num conteúdo. Você assistiu um filme que teve uma dinâmica lá, eu posso pensar nisso como conteúdo. E tem um jogo chamado Red Dead Redemption, que é um jogo de meio faroeste, assim, e ele tem um momento do jogo que você consegue... Todos os jogos tem um momento que você tira print, né? Que você tira foto, para você poder postar, olha o que eu fiz no jogo. E nesse jogo em específico, você configura a hora de tirar o print, a foto. Ou seja, você tem uma câmera manual ali que você pode adaptar. Vou mexer no ISO, eu vou mexer na abertura, eu vou trocar a lente. E aí um dia eu passei para os alunos do projeto que a gente trabalha com fotografia, o Clique Verde, e aí eu passei para eles e falei, vamos ver como que vocês configuram a câmera nesse jogo aqui. Daí eles, como assim? Como assim no jogo? Você tá enrolando a gente, né? Porque no primeiro momento o aluno acha que você tá enrolando. Você coloca a gamificação. Não, você não quer dar aula hoje, tá né? Me zoando. E aí, a partir do momento que você fala pra ele, tá vendo isso aqui, ó? Que a gente mexeu na câmera, tá aqui no jogo. Então, o conteúdo, né? A fonte de inspiração, ela tá no nosso dia a dia. Saber olhar isso, acho que é o diferencial que a gente tem que ter, puxando pra nossa área, puxando pra parte da educação, né? Que legal, gente. Você já pensou pegar os alunos de turismo ou os alunos de fotografia e fazer, de repente, o seguinte, vamos fazer um concurso de print, mas print da vida real. Encontra um ponto bonito de Campo Grande e faça uma foto como se fosse o print da tela. Se coloca como personagem do jogo, faz o print, monta ali as barras de status, o HUD do jogo e vamos fazer uma exposição. Aí você fazer uma exposição, por exemplo, mostrando cenários do Parque das Nações, mostrando os Altos da Afonso Pena, a estação ferroviária. Dá pra fazer muita coisa. É por isso que eu falo, tem que pensar fora da caixa, Exatamente. cara. Que lindo, gente. Ai, que legal. Tô muito encantada. São muitas ideias que a gente começa a pensar, a cabeça da gente começa a fritar, né? Você fala assim, caraca, quanta coisa legal que dá pra fazer. Mais uma vez, eu quero agradecer por vocês fazerem parte desse time da UCDB, que cada vez mais cresce em qualidade, porque, olha, vou te falar, viu? Eu conheci o professor Rafael hoje, já tô encantada. Gabriel, sei da sua trajetória também, sou muito encantada com a sua trajetória. E, vocês que estão aí vendo e ouvindo a gente, não perde mais tempo, vem para o CDB, bora ser o CDB, porque, aqui você vai aprender
tudo sobre gamificação, gente, com esses professores que são sensacionais, viu? E ó, uma próxima oportunidade, então, a gente precisa sentar para conversar mais sobre isso, porque eu gostei demais. Vamos levar para frente. E ó, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E você que tá aí, preciso te dizer, seja feliz, não aceite menos que isso. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.